nome é Aleta Valente, eu sou artista visual, carioca. O projeto Avenida Brasil 24 Horas, que foi o projeto contemplado pela Bolsa Azul de 2019, se eu não me engano. Faz tempo já, mas foi um projeto que estava na minha cabeça, assim, acho que a primeira vez que eu desenho ele foi em 2010, né? Eu sou do Rio, então eu vivi o trajeto Bangu-Fundão diariamente, né? Para quem conhece lá, eu pegava mais da metade da Brasil. Na época não tinha bilhete único, então minha única opção era pegar um ônibus parador. Então eu passava cerca de 2h30, 3 horas no ônibus para chegar na faculdade e quase o equivalente na volta, mais, talvez mais, né? Ainda fazia uma baldeação para entrar no fundão. Então eu fiquei vivendo isso durante um tempo e chegou um momento que eu me questionava. Eu pensava assim, gente, será que eu sou um tipo de pobre fraca, assim, sabe? Porque isso, né, para mim, parecia uma tarefa hercúlea atravessar o Brasil todo dia. Era estafante, era cansativo. Mas eu via todo mundo um pouco conformado, né? Porque a anestesia do dia a dia também vai te colocando nessa situação. E aí eu tive um princípio de trombose, tinha 26 anos. E foi aí que foi a primeira epifania, o start do projeto. Que eu entendi, de alguma forma, que o problema de circulação da cidade estava se tornando um problema de circulação do meu próprio corpo. E aí eu comecei a pensar na cidade como corpo também, e também nesses impactos físicos, né? No dia a dia dos trabalhadores, da classe trabalhadora, mas também o que isso altera a sua subjetividade, assim. E aí, quando eu peguei a bolsa, inicialmente o projeto era fotográfico. E aí eu tinha uma relação com os fotógrafos de estrada americano, né? Porque eu estudei artes, enfim. E aí eu, baseado no 26 Gas Station, um projeto de um fotógrafo americano, eu resolvi fotografar todos os motéis do Brasil. Tem esse apelo, motéis, uma coisa meio fetiche, meio kitsch, mas na verdade eu pensava nos motéis como um marco temporal. Então ele as fotos são um subset do trabalho, mas chegou no momento que eu vi que só as fotos não davam conta do... Eu amo as fotos, mas cheguei no momento que eu achei que as fotos não davam conta do que era Brasil para mim. E aí eu fui pra rua, assim. Então o documentário, né, ele parte de entrevistas com pessoas que viveram longos anos o trajeto. Então tem desde amigos artistas da Zona Oeste, né, porque eu vou fazer essa investigação de como isso também de como isso ensinou seu olhar, de onde isso altera a sua percepção do mundo, né, em relação a tempo, né, a construção de imagem e tudo mais, a experimentação, mas também trabalhadores, assim, vizinhos, parentes, e porque sendo a questão do transporte coletivo uma experiência completamente coletiva, né, eu achei que, por mais que eu intuísse esse caminho, eu achei que eu tinha que ir para fora de mim, buscar outras partes, assim. Então o documentário ele tem 3h30, na verdade eu queria que fossem 4, mas a edição eu fui enxugando, assim. Tem gente que acha monótono, mas eu falo, minha filha, porque tu não passou metade da vida dentro de um coletivo, né? Então eu não tenho esse muito, né? As pessoas estavam preocupadas com o tempo de festival, para mim era, não, esse aqui é um documento, esse aqui é videoarte, não pretendo aprisionar ninguém numa sala de cinema, ninguém está acorrentado, cada um doa o tempo que tiver, mas se você pensa que um trabalhador passa, né, tantas horas no trânsito, qual a dificuldade de sentar no sofá e assistir um vídeo? Mas é isso, acho que é um documento sobre a cidade do Rio de Janeiro. A migração pendular é uma coisa que se repete em cidades do mundo afora, né? Quando a periferia se move em relação ao centro, em busca de trabalho. E é sobre esse tempo perdido, que está em suspenso, assim, e para onde isso vai também, o que isso cria, quais os reflexos físicos no corpo, por aí vai.